Livro dos Mártires de John Foxe, capítulo 3, John Wycliffe, a estrela matutina da Reforma. Embora seja um fato conhecido que antes dele diversos homens lutaram pela mesma causa e disputa de Wycliffe, os quais de tempos em tempos o Espírito Santo fez surgir e inspirou na Igreja de Deus como algo para operar contra o bispo de Roma, para enfraquecer a perniciosa superstição dos padres, para vencer e derrubar os grandes erros que diariamente surgem e prevalecem no mundo, embora esses homens não sejam muitos numerosos, nem muito famosos ou notáveis. Começaremos com a história de John Wycliffe, em cujo tempo o violento fogo da perseguição parece ter sua primeira origem e princípio. Por intermédio da providência de Deus, invadiu a arena o valoroso campeão da verdade, John Wycliffe, nosso compatriota que o Senhor fez surgir na Inglaterra, para detectar do modo mais pleno e amplo o veneno da doutrina do Papa e a falsa religião. Wycliffe, sendo leitor de teologia na Universidade de Oxford, tinha, para a rude época em que viveu, muita fama como grande letrado e profundo escolástico, não sendo menos perito em todas as áreas da filosofia, o que aparece não apenas em seus textos eruditos mais famosos, mas também na Confissão de Walden, seu mais cruel e encarniçado inimigo, o qual numa carta escrita ao Papa Martinho V diz que ficou prodigiosamente espantado diante dos fortíssimos argumentos dele, com os trechos de autoridade que ele havia reunido com a veemência e força dos seus arrazoados. Parece que Wycliffe surgiu por volta de 1371 d.C., quando Eduardo III reinava na Inglaterra. Não resta nenhuma dúvida de que, numa época em que o mundo se encontrava num estado extremamente desesperador e ignominioso, quando uma lamentável ignorância e escuridão em relação à verdade divina se espalhara por toda a terra. Esse homem surgiu como um valoroso campeão ao qual com justiça se pode aplicar o que se diz de um certo Simão, o filho de Onias. Exatamente como a estrela matutina no seio de uma nuvem, ou como uma lua cheia em seu percurso, ou como os raios brilhantes do sol, assim ele brilha e cintila no templo e na Igreja de Deus. Naqueles dias, a religião se encontrava num estágio de total depravação e corrupção. Apenas o nome de Cristo resistia a isso entre os cristãos, mas sua verdadeira e vivificante doutrina era tão desconhecida entre a maioria como o seu nome tornara-se popular entre todos os homens. Quase não se ouvia falar da fé, do consolo, da finalidade e uso da lei, do ministério de Cristo, da nossa impotência e fraqueza, do Espírito Santo, da grandeza e força do pecado, das verdadeiras obras, da graça e justificação gratuita pela fé e da liberdade do cristão. O mundo, abandonando o poder vivo da palavra espiritual de Deus, era totalmente conduzido e ofuscado pelas cerimônias externas e tradições humanas. Nessas coisas fixava-se toda a esperança de salvação, de modo que quase mais nada se ouvia nos templos ou igrejas. Pouco era ensinado ou comentado nos sermões, ou, finalmente, visado ou procurado em todas as atividades deles, a não ser o acúmulo de muitas cerimônias clandestinas, e esse acúmulo não tinha fim. A Igreja caiu nas garras de toda espécie de extrema tirania. O fato é que a pobreza e simplicidade de Cristo foram transformadas em crueldade e abominação de vida. Com quantas amarras e ciladas de cerimônias foram as consciências de homens redimidos por Cristo para serem livres, apanhadas e emaranhadas? O povo cristão era, por assim dizer, conduzido pelo nariz, com meros decretos e constituições humanas para onde aprovesse aos bispos conduzi-lo,
e não para seguir a direção da vontade de Cristo. As pessoas simples e sem instrução, por situarem-se muito longe de todo o conhecimento da Santa Escritura, julgavam ser suficiente o conhecimento apenas daquilo que lhes era ensinado pelos seus pastores, e estes, por sua vez, de certo modo, limitavam-se a transmitir apenas as instruções que provinham do Tribunal de Roma, sendo que a maior parte delas visava o lucro da sua ordem mais do que a glória de Cristo. Quando parecia que não sobrava nenhuma centelha de doutrina pura, pela providência divina levantou-se o referido Wycliffe, por meio do qual o Senhor novamente começaria a despertar e a elevar-se num mundo que estava afundado e esmagado nas profundas correntes das tradições humanas. Esse Wycliffe, percebendo que a verdadeira doutrina do Evangelho de Cristo estava adulterada, imaculada com invenções sujas e erros graves de bispos e monges, depois de longamente debater e deliberar consigo mesmo, com muitos suspiros secretos e lamentando em sua mente a ignorância geral de todo o mundo, já não podia aceitar esses fatos e, no fim, decidiu-se por ajudar a remediar aquilo que na sua visão estava perdido e extraviado. Esse homem santo envidou grandes esforços, protestando, como dizem eles, abertamente nas escolas que seu principal objetivo era fazer a igreja abandonar a sua idolatria, especialmente em relação ao sacramento do corpo e sangue de Cristo. Mas não foi possível tratar dessas questões sem grande sofrimento e dor para o mundo inteiro, pois, antes de mais nada, toda uma legião de monges e frades mendicantes ficou furiosa e enlouquecida. Feito marimbondos, com os seus aguçados ferrões, atacaram o bom homem por todos os lados, lutando, como se diz, por seus altares, panças e barrigas. Depois deles, vieram os padres e bispos, depois deles, o arcebispo, que na época era Simon Sudbury, cuidou pessoalmente da questão e pelo mesmo motivo privou Wycliffe do seu benefício em Oxford. Por fim, quando o poder deles apareceu insuficiente para opor a resistência à verdade que irrompia, foram correndo apelar para os relâmpagos e raios do bispo de Roma, como se ele fosse o último refúgio de maior força e poder. Apesar de tudo, o referido Wycliffe, tendo uma certa amizade e apoio do rei, aguentou a maldade dos frades e do arcebispo, contando com defensores como John de Gand, Duque de Lancaster, filho do rei, e Lord Henry Percy. As opiniões pelas quais Wycliffe foi execrado eram as seguintes: o Papa não tem mais poder do que qualquer outro homem para excomungar. Embora seja concedido ao Papa, por qualquer pessoa, o poder de excomungar, o de absolver permanece nas mãos de qualquer sacerdote. Ele afirmou também que nem o rei, nem qualquer autoridade temporal pode conferir perpetuidade à Igreja ou a qualquer pessoa eclesiástica, pois quando essas pessoas eclesiásticas habitualmente pecam, os poderes temporais podem, com justificativa, tirar deles o que lhes foi antes outorgado. E ele provou que isso fora praticado na Inglaterra por William Rufus. Se ele agiu legalmente, disse Wycliffe, porque não se pode fazer agora a mesma coisa? Se ele agiu ilegalmente, então a Igreja erra e age ilegalmente ao rezar por ele. Além dessas opiniões, ele começou a discutir algo particularmente atinente à questão da Eucaristia, a provar que no referido sacramento os acidentes do pão permaneciam, mas não sem o seu sujeito ou substância, em que a verdade pura e simples aparece nas Escrituras, às quais todas as tradições humanas devem se referir, quaisquer que sejam elas. A verdade, como diz o poeta com muita razão, gerou muito desagrado e ódio contra Wycliffe, especialmente entre os monges e os padres mais ricos. Não obstante isso, constando com o favor e apoio do Duque de Lancaster e de Lord Henry Percy, ele resistiu contra a feroz violência e crueldade deles até que no fim, por volta de 1377 d.C., os bispos, sempre instigando e incitando o seu arcebispo Simon Sudbury, que havia
que antes privara Wycliffe do seu benefício e depois o proibiu de tratar desse tipo de assunto, tinham conseguido, por meio do processo de intimação judicial, que ele fosse trazido à sua presença. O duque, tomando ciência de que Wycliffe deveria comparecer perante os bispos, temendo não ter ele, por ser apenas força suficiente para se opor à multidão, convocou dentre as ordens dos frades 4 bacharéis em teologia, um de cada ordem, para que se ajuntasse a Wycliffe e assim ele tivesse maior garantia. Chegado o dia marcado para o comparecimento do depoente, uma quinta-feira, dia 19 de fevereiro, ele se apresentou acompanhado dos 4 referidos frades. Com ele também estava Duque de Lancaster e Lord Henry Percy, Marechal da Inglaterra. Lord Percy foi à frente para abrir o espaço e caminho por onde Wycliffe deveria passar. Assim, Wycliffe, estando suficientemente protegido pela providência divina, aproximou-se do local onde os bispos aguardavam sentados. Ao longo do caminho, seus protetores o animavam e exortavam para que nada temesse e não recuasse 1 centímetro diante dos bispos ali presentes, pois todos eles eram poucos versados, diziam em comparação a ele. Também não precisaria temer a aglomeração de gente, pois eles o assistiriam e protegeriam para que não sofresse nenhum mal. Com essas palavras e com a assistência dos nobres, Wycliffe, de espírito cheio de coragem, aproximou-se da igreja de São Paulo, em Londres, onde a principal multidão se apinhava, curiosa para ouvir o que se iria dizer e fazer. Tamanha era a aglomeração de pessoas que as autoridades, apesar de toda a energia do grande marechal, avançavam com muita dificuldade, tanto assim que o bispo de Londres, denominado William Courtenay, vendo o tumulto que o Lord Marechal suscitava entre as pessoas no interior da igreja, afirmou que se tivesse sabido antes que tipo de autoridade seria necessário ali, não lhe teria permitido entrar no recinto. Ouvindo tais palavras do bispo, o duque, muito aborrecido, respondeu que exerceria ali a sua autoridade, mesmo que o bispo lhe dissesse que não. Finalmente, depois de muita luta, eles passaram pela multidão e chegaram à capela de Nossa Senhora, onde os duques e barões aguardavam sentados na companhia dos arcebispos e outros bispos. Diante deles, Wycliffe, seguindo o costume, ficou de pé para saber que acusação havia contra ele. Dirigiu-lhe a palavra inicialmente Lord Percy, ordenando-lhe que se sentasse, porque ele teria tantas coisas a responder e, portanto, precisava de um assento macio. Mas o bispo de Londres, em que essas palavras provocaram uma tremenda irritação, disse que o Wycliffe ali não se sentaria. Não era, disse ele, de acordo com a lei ou a razão, que alguém intimado que fora comparecer e responder perante o seu ordinário se sentasse durante o tempo do interrogatório, e que, portanto, Wycliffe deveria manter-se em pé. Com essas palavras, um fogo cruzado se iniciou entre eles, de modo que começaram a se acusar e insultar mutuamente. Toda a multidão perturbou-se e com isso causou uma grande confusão. Então o duque, assumindo a defesa de Lord Percy, com rápidas palavras também passou a atacar o bispo, este novamente em nada inferior em restrições e censuras recriminadoras. Desforrou-se dele e deu-lhe um troco na mesma moeda, mostrando-se, porém, tão superior na arte de xingar e censurar que o duque ficou vermelho e sentiu-se envergonhado, pois não sabia como superar o bispo em gritos e invectivas. Por isso, recorreu à simples ameaça, dizendo-lhe não apenas em relação a ele, mas também a toda a prelazia da Inglaterra. Tu te vanglorias tanto de teus pais, mas eles não poderão te ajudar, terão bastante trabalho para ajudar a si mesmos, disse ele, pois seus pais eram o conde e a condessa de Devonshire. Respondeu-lhe o bispo que depositava sua confiança não em seus pais, nem em um homem algum, mas apenas em Deus. Em seguida, o duque, sussurrando aos ouvidos de quem estava ao seu lado, disse que preferia agarrar o bispo pelos cabelos e arrastá-lo para fora da igreja e aceitar o que estava acontecendo.
Suas palavras não foram ditas em segredos, mas de tal modo que os londrinos as ouviram, imediatamente ficaram furiosos e gritaram que não aceitariam o fato de seu bispo ser tratado com tanto desprezo. Preferiram perder a própria vida a vê-lo arrastado para fora pelos cabelos. Assim, a assembleia naquele dia foi interrompida por causa da intransigência e tumulto, sendo dissolvida antes das 9 horas. Depois do rei Eduardo III, veio seu filho Ricardo II, que não desaprovava nem o comportamento nem a doutrina de Wycliffe. Mas os bispos, vendo agora que fora removido o velho rei com idade bastante avançada, todo o governo do reino dependia do duque de Lancaster, e vendo que o duque, assim como o Lord Percy e o Lord Marechal, reuniram a seus ofícios e permaneciam em suas casas sem inferir, julgaram que o tempo lhes era propício para obter alguma vantagem contra Wycliffe, que até então, sob a proteção do referido duque e do Lord Marechal, tivera algum descanso e tranquilidade. Apesar de estar proibido pelos bispos de ocupar-se com questões doutrinais, ele ainda continuava a andar descalço com seus colegas, vestindo longos hábitos de frisa, aplicando-se em suas pregações ao povo. Os seguintes artigos foram extraídos de seus sermões. Artigos coletados dos sermões de Wycliffe. A Santa Eucaristia, depois da consagração, não é o verdadeiro corpo de Cristo. A Igreja de Roma não é, mais do que qualquer outra igreja, a cabeça de todas as igrejas. Pedro não recebeu acima de qualquer outro apóstolo poder algum conferido por Cristo. O Papa de Roma não tem poder algum superior ao que qualquer outro apóstolo recebeu de Cristo em relação às chaves da Igreja. O Evangelho é norma autossuficiente para governar a vida de todos os cristãos neste mundo, não sendo necessária qualquer outra norma. Nenhuma outra norma, seja por quais preceitos outros religiosos seguiem, compare-se em perfeição ao Evangelho. Nem o Papa, nem qualquer outro prelado da Igreja devem ter prisões para nelas punir transgressores. Wycliffe, apesar de receber ordens dos bispos e prelados para manter-se em silêncio, não pôde ser reprimido, pelo contrário. Com a veemência da verdade, ele explodiu depois de modo muito mais violento, tendo ele conseguido a boa vontade e o apoio de certos nobres. De novo, ele tentou pregar sua doutrina entre as pessoas comuns. Em seguida, os fariseus começaram a lutar contra a luz do Evangelho, que começava a brilhar em todas as direções. Nem o Papa ficou atrás em seu papel, pois nunca deixou com suas bulas e cartas de insuflar aqueles que, sob todos os outros aspectos, por sua própria iniciativa, já estavam mais do que furiosos e ensandecidos. Assim, em 1377 d.C., o primeiro ano do rei Ricardo II, o Papa Gregório enviou sua bula à Universidade de Oxford, censurando-a veemente e imperiosamente no estilo de um Papa por permitir que a doutrina de John Wycliffe criasse raízes durante tanto tempo e por não arrancá-la com a foicinha torta da doutrina católica. Em relação a essa bula, os superiores e mestres da universidade, reunidos para uma consulta, ficaram por muito tempo em dúvida, deliberando se deveriam recebê-la com honra ou recusá-la com vergonha. Eis a cópia dessa bula enviada à universidade pelo Papa, o qual demonstra o estado furioso em que se encontrava. Foi-nos dado a conhecer por muitas pessoas dignas de confiança que um certo John Wycliffe, reitor de Lutterworth, na diocese de Lincoln, professor de teologia, atingiu tal grau de lamentável loucura a ponto de não ter medo de ensinar e pregar publicamente, ou melhor, de vomitar da imunda masmorra do seu peito certas proposições e conclusões errôneas e falsas, com sabor até de depravação herética, que tendem a enfraquecer e destruir o status de toda a Igreja e até mesmo do governo secular. Essas opiniões, ele as está circulando no reino da Inglaterra, tão gloriosa pelo poder e abundância de sua riqueza, mas ainda mais pela cintilante pureza de sua fé, e costumada
e acostumada a produzir homens ilustres pelo seu claro e profundo conhecimento das Escrituras, maduros na gravidade de seu comportamento, conspícuos pela devoção e destemidos de defensores da fé católica. E alguns do rebanho de Cristo ele conspurcou com a sua doutrina e desviou do caminho reto da fé sincera para o poço da perdição. Por isso, não sendo nosso desejo sermos coniventes com uma peste tão mortífera, nós decretamos com todo rigor que por nossa autoridade vós captureis ou mandeis capturar o referido John e que o envieis sob vigilância digna de confiança aos nossos veneráveis irmãos, aos arcebispo de Cantuária e o bispo de Londres, ou para um dos dois. Tenho em mãos outras 2 cartas do Papa sobre o mesmo assunto. A primeira determinando que, se o Wycliffe não for localizado, ele deveria ser avisado por meio da intimação pública para comparecer perante o Papa de Roma dentro de 3 meses. A segunda, exortando os bispos para que o rei e os nobres da Inglaterra fossem orientados a não dar crédito algum ao referido John Wycliffe ou à sua doutrina. As cartas, tendo sido enviadas pelo Papa, fizeram com que o arcebispo de Cantuária e outros bispos muito se empenhassem, instigados por elas e estimulados pela própria ferocidade e crueldade, causa admiração ver com que o arrojo e disposição eles abertamente declararam diante do Conselho Provincial que, deixando de lado todo medo ou proteção, pessoa nenhuma, fosse nobre ou não, iria freá-los. Pelo contrário, eles seguiriam a reta e correta justiça e equidade. Sim, mesmo que isso lhes custasse risco de vida. Todavia, essas grandes fanfarronices e firmes promessas com as misteriosas práticas desses bispos que antes tinham tanta certeza, o Senhor, contra o qual nenhum desígnio humano pode prevalecer, por meio de um pequeno incidente, confundiu e derrotou. Pois quando veio o dia do interrogatório, um certo personagem do palácio do príncipe, que não era nenhum nobre de berço, chamado Lewis Clifford, intrometendo-se entre os bispos, ordenou-lhes que não proferissem nenhuma sentença definitiva contra John Wycliffe. Ouvindo tais palavras, todos eles ficaram boquiabertos e suas cristas caíram, tanto que eles emudeceram e já não tinham palavras. E assim, por meio da maravilhosa obra da providência de Deus, John Wycliffe escapou pela 2ª vez das mãos dos bispos. Este bom homem continuou avançando em seu piedoso propósito, trabalhando como fizera no princípio. Foi-lhe também de grande ajuda e apoio o fato permitido pela providência divina de que, naquele mesmo ano, o mencionado Papa Gregório XI, o causador de todas as suas tribulações, morreu. Não foi pouca a alegria de Wycliffe com essa morte, pois imediatamente depois dela aconteceu o grande dissensão entre os papas romanos e os franceses, e o cisma decorrente durou cerca de 39 anos até o Concílio de Constança, 1417 d.C. Por essa mesma época, cerca de 3 anos mais tarde, aconteceu na Inglaterra a cruel dissensão entre o povo comum e os nobres, o que muito perturbou e atribulou a comunidade inglesa. Nesse tumulto, Simon de Sudbury, arcebispo de Cantuária, foi preso por pessoas rústicas e rudes e decapitado. Sucedeu William Curtin, que era igualmente diligente na erradicação de hereges. Apesar disso, a facção de Wycliffe a cada dia ganhava mais força, até que William Burton, chanceler de Oxford, por volta do ano de 1381 d.C., assumiu o controle total da universidade. Burton reuniu 8 doutores monásticos e outros 4 e, apondo o selo oficial da universidade em certos escritos, publicou um édito declarando que nenhum homem, sob pena de severo castigo, deveria ter a coragem de associar-se com quaisquer dos cúmplices e defensores de Wycliffe. E ao próprio Wycliffe ele ameaçou com a máxima excomunhão e mais prisões, prometendo o mesmo aos seus protetores, como eles o chamam.
se arrependessem e emendassem. Wycliffe compreendeu a situação e abandonou o Papa e todo o clero. Pensou em apelar para a majestade do rei, mas o Duque de Lancaster intrometeu-se e o proibiu de fazê-lo, dizendo que deveria antes submeter-se à censura e julgamento do seu ordinário. Por isso Wycliffe, assediado por tribulações e aborrecimentos, como se estivesse no meio das ondas do mar, sentiu-se forçado mais uma vez a confessar a sua doutrina. Nesse ponto, não se deve esquecer o grande milagre de admoestação e aviso de Deus, quando o arcebispo e os bispos sufragâneos, com outros doutores de teologia e advogados, com um grande número de frades tagarelas e pessoas religiosas, estavam reunidos para uma consulta no tocante aos livros de John Wycliffe, no convento londrino dos dominicanos, chamados de Blackfriars, quando se preparavam para iniciar os trabalhos do dia em São Dunstan. Depois do almoço, por volta das 2 horas, exatamente no horário marcado para a abertura das atividades, o impressionante e terrível terremoto sacudiu toda a Inglaterra. Imediatamente, diversos bispos sufragâneos, assustados com essa estranha e impressionante demonstração, não sabendo o que ela poderia significar, julgaram ser de bom alvitre abandonar o propósito estabelecido. Mas o arcebispo, na qualidade de capitão do exército mais precipitado e destemido do que sábio, interpretando o acontecimento de modo que opunha-se diametralmente a outro significado ou propósito, confirmou-lhes e fortaleceu-lhes os corações e as mentes, já quase desanimados de medo, para que resolutamente avançassem em seu empreendimento programado. Eles então, discutindo os artigos de Wycliffe, não segundo os sagrados cânones e as segundas escrituras, mas de acordo com as suas impressões pessoais e tradições humanas, decretaram que alguns deles eram pura e simplesmente heréticos, outros continham um erro, outros iam na contra-religião, alguns eram sediosos e não consoantes com a Igreja de Roma. Além do referido terremoto, ocorreu também um outro estranho e impressionante acontecimento enviado por Deus e não menos digno de nota que o anterior, se for verdadeiro. Relataram-no os inimigos de John Huss. Esses inimigos, entre os outros pontos importantes que lhe imputaram, também lhes fizeram a seguinte acusação. No concílio de Constança, que ele teria dito abertamente ao povo, em relação ao Wycliffe, que na hora em que um grande número de religiosos e doutores estavam reunidos numa determinada igreja para um debate contra Wycliffe, de repente, a porta da igreja foi fendida por um raio de tal sorte que os inimigos dele por pouco não se feriram. Esse acontecimento, embora exposto como objeção contra Huss pelos seus adversários, todavia pelo fato de ele não o ter negado, e também levando-se em conta que ele não diria isso ao povo, se é que o disse, sem um fundamento ou motivo, eu pensei não ser de bom alvitre excluí-lo completamente dessas memórias. Igual crédito também merece o seguinte relato sobre Wycliffe. Quando ele se encontrava acamado em Londres, muito enfermo, certos frades foram visitá-lo para lidar com os concílios. Depois de ouvir o lenga-lenga deles sobre a Igreja Católica, sobre o reconhecimento de seus erros pessoais e sobre o bispo de Roma, Wycliffe, provocado pelas bobagens e absurdos da conversa deles, com grande coragem, recostou-se na cama e repetiu essas palavras do Salmo 118, versículo 17. Não morrerei, antes viverei e cantarei as obras do Senhor. Mandado do arcebispo de Cantuária endereçado ao bispo de Londres contra John Wycliffe e seus seguidores. Chegou aos nossos ouvidos a informação de que, conforme as sanções canônicas, nenhum homem, estando proibido ou não, sendo designado, deveria usurpar para si mesmo o ofício da pregação privada ou pública sem a autorização da sé apostólica ou do bispo local. Apesar disso, alguns, sendo filhos da perdição sob o véu de grande santidade, estão com a mente tão debilitada que assumem pessoalmente a autoridade de pregar e não têm medo de dizer e ensinar em geral. Normalmente, em público, quer nas igrejas, quer nas ruas, como também em outros lugares profanos da nossa província,
certas proposições e conclusões que são heréticas, erradas e falsas, condenadas pela Igreja de Deus e repugnantes à determinação da Santa Igreja. Eles também infectam com isso um grande número de bons cristãos, induzindo-os a errar lamentavelmente e a desviar-se da fé católica, sem a qual não há salvação. Nós, portanto, admoestamos e avisamos para que doravante nenhum homem de qualquer estado ou condição que seja acredite, ensine ou defenda as heresias e erros mencionados acima, ou qualquer parte deles, para que não se escute ou preste ouvidos a qualquer pregador das referidas heresias ou erros ou qualquer parte deles, para que não haja defesa dele ou adesão a ele, pública ou privadamente, mas para que imediatamente se fuja dele, evitando-o como se evita uma víbora que expele pestilento veneno sob pena de maldição maior. Além disso, nós ordenamos aos nossos co-irmãos que investiguem com cuidado e diligência tais atrevimentos e tomem contra eles medidas efetivas. O chanceler de Oxford, naquela época, era o mestre Robert Reid, o qual, favorecendo pelo que parece a posição de Wycliffe, tanto quanto lhe permitiam suas possibilidades e ousadia, muitas vezes dissimulou e escondeu certas questões e, com frequência, conforme a ocasião se apresentasse, ajudou a promover a causa do Evangelho que na época corria muito perigo. Quando chegou o tempo em que era preciso pregar os sermões ao povo, ele confiou toda essa tarefa a pessoas que sabiam serem as maiores defensoras de John Wycliffe. Os dois supervisores eram John Huntsman e Walter Dish. Naquela ocasião, eles defenderam a causa de John Wycliffe na medida de sua ousadia, de modo que, naquela mesma época e no mesmo ano de 1382 d.C., quando certos sermões públicos a serem pregados ao povo nas festas de Ascensão e de Corpus Christi, no claustro de Santa Friedwide, hoje Christ Church, precisaram ser marcados segundo o costume pelo chanceler e seus supervisores. Estes incumbiram dessa tarefa a Philip Rampington e Nicholas Hereford. Hereford, para começar, era conhecido por defender John Wycliffe de forma explícita e por ser um homem fiel, bom e inocente, motivo pelo qual houve muito barulho e gritaria entre os frades. Depois de defender e apoiar a posição de Wycliffe durante muito tempo, Hereford passou a despertar suspeitas entre os inimigos da verdade. De fato, tão logo ele se permitiu, de um modo um tanto liberal e livre, proferir qualquer palavra que tendesse para a defesa de Wycliffe, imediatamente os carmelitas e todas as outras ordens religiosas caíram-lhe em cima, e não foram poucas as heresias de que o acusaram, as quais foram arrancadas aqui e acolá de seus sermões pelo trabalho aplicado de um certo Peter Stokes, um carmelita inclinado à maldade, ao tumulto, ao debate e à dissensão, como se tivessem nascido unicamente para isso. Algo muito semelhante escrevem diversos autores sobre a natureza de certas aranhas. Qualquer suco agradável que encontram em ervas, elas o sugam e transformam em veneno. Mas esses mercadores encapuzados superam em muito essas aranhas, pois tudo o que há de pior e mais pestilento no homem, isso é o que eles vão caçar, e, por assim dizer, arrancam até mesmo com os dentes, e opiniões que são boas e consoantes à verdade. Eles a transformam em cismas e heresias. Aproximava-se a festa de Corpus Christi, em cujo dia se aguardava o sermão de Rampington, o qual nas escolas havia mostrado e declarado aquilo que, durante muito tempo, ficava escondido e dissimulado. Protestando abertamente sobre várias questões morais, ele defenderia Wycliffe, mas no que se refere à Eucaristia, ainda se manteria calado, aguardando o tempo em que o Senhor iluminasse os corações e as mentes do clero. Quando os frades se deram conta de que esse homem pregaria em breve, esses babilônios, temendo que ele lhes irritasse a bilis, não da sua religião, de um modo pouco civil ou delicado, combinaram com o arcebispo de Cantuária que no mesmo dia, um pouco antes do sermão, as conclusões de Wycliffe, que eram condenadas na
esfera privada seriam difamadas de forma explícita perante toda a universidade. Para essa tarefa foi designado Peter Stokes, um frade que era porta-estandarte e principal guerreiro na luta contra Wycliffe. Assim que recebeu as cartas do arcebispo e percebeu a maliciosa iniciativa do carmelita, o chanceler da universidade sentiu-se fortemente irritado com o frade. Depois de se desentender com ele e seus pares, não sem motivo, por perturbarem a vida da universidade, disse que nem o bispo nem o arcebispo tinham e jamais teriam poder algum sobre aquela escola da definição de qualquer heresia. Em seguida, provocando os supervisores e outras autoridades, e não autoridades, ele abertamente afirmou que de modo algum exilaria o carmelita em sua tarefa. Nesse contexto de atividades na hora marcada, Rampington proferiu o seu sermão, no qual se relata ter dito que em todas as questões morais defenderia o mestre Wycliffe como um verdadeiro doutor católico. Mas ainda que o Duque de Lancaster fora profundamente afetado e estava preocupado com essa questão, e que ele desejava que todos os que são como Wycliffe fossem recebidos sob a proteção do Duque. Além disso, Rampington disse muitas outras coisas elogiando e defendendo a posição de Wycliffe. Terminado o sermão, Rampington entrou na igreja de Santa Friedeswide, acompanhado de muitos amigos, os quais, segundo desconfiaram seus inimigos, traziam armas escondidas sob seus trajes. Frei Stokes, o carmelita, com medo de sair machucado, manteve-se no interior da igreja, sem coragem para botar a cabeça para fora. O chanceler e Rampington cumprimentaram-se amigavelmente no pórtico da igreja e despediram-se do povo, de modo que cada um foi para sua casa. Em toda a universidade houve grande alegria por causa daquele sermão. John Wycliffe, após breve espaço de tempo, reapareceu, saindo talvez do desterro, ou talvez de algum outro lugar onde fora mantido em segredo, e voltou para sua paróquia em Lutterworth, onde era pároco titular. Ali, discretamente partiu desta vida mortal e dormiu na paz do Senhor no fim do ano de 1384, no dia de São Silvestre. Consta que estava bem velho quando partiu e que as mesmas coisas que lhe haviam agradado na juventude também lhe agradavam na velhice. Wycliffe, embora tenha tido muitos inimigos cruéis em sua vida, nenhum foi tão doloroso com ele quanto o próprio clero, mas apesar de tudo, ele tinha muitos bons amigos, gente não apenas de posição medíocre, mas também da nobreza, entre os quais deve-se enumerar John Campbell, Lewis Clifford, Richard Sturry, Thomas Latimer, William Neville e John Montague, que retirou de sua igreja todas as estátuas. Além desses, houve o conde de Salisbury, que por seu desprezo demonstrado ao levar para sua casa o sacramento da Eucaristia, foi condenado por Ralph Ergon, bispo de Salisbury, a fazer uma cruz de pedra na qual deveria escrever toda essa história. E todas as sextas-feiras de sua vida ele deveria comparecer perante essa cruz descalço, em mangas de camisa e de cabeça descoberta. Ali, de joelhos, penitenciar-se por sua atitude. Como apêndice, mostraremos de que crueldade eles se serviam, não apenas contra os livros e artigos de Wycliffe, mas também na queima de seus ossos e restos mortais que mandaram exumar muitos anos após seu sepultamento. Como se pode ler no decreto do Sínodo de Constança de 1415 d.C., este santo sínodo determina e sentencia que John Wycliffe foi notório herege e que morreu obstinado em sua heresia, pelo que o sínodo igualmente amaldiçoa e condena sua memória. Ali também se decretou e ordenou que seu corpo e seus ossos, caso se pudesse identificá-los entre os corpos de outros fiéis, deveriam ser desenterrados e jogados o mais longe possível do cemitério de qualquer igreja, conforme mandam os cânones e as leis.
Essa maldosa e maliciosa sentença do Sínode exigiria aqui uma explicação cuidadosa, se não fosse tão maluca e vã, para não dizer bárbara, a ponto de parecer mais digna de riso e escárnio do que de refutação por argumentos. Como não se riria Heráclito, ou como não choraria Demócrito ao ver esses tão sábios e reverendos catões ocupando suas cabeças no desenterro do corpo de um pobre homem por tanto tempo morto e sepultado, e talvez eles nem tenham conseguido encontrar os ossos certos, e acabaram desenterrando algum outro corpo, e assim de um católico fizeram um herético. Seja como for, neste ponto Wycliffe teve algum motivo para ser-lhes grato, por ter sido poupado antes de morrer e também por lhe terem concedido um descanso tão longo após sua morte. 41 anos para descansar no seu sepulcro antes de ser desenterrado e transformado seu pó em cinzas que depois jogaram no rio, e assim eles o dissolveram em 3 elementos, terra, fogo e água, pensando que com isso extinguiriam e apagariam tanto o nome como a doutrina de Wycliffe para sempre. O que não difere muito do exemplo dos antigos fariseus e guardas que, depois de ter depositado o Senhor no sepulcro, tinham certeza de que ele jamais ressurgiria. Mas eles e todo mundo devem saber que, como não há conspiração contra o Senhor, assim também não há como abafar a verdade. Ela irromperá e sairá do pó e das cinzas perfeitamente, como aconteceu no caso desse homem, pois embora eles tenham desenterrado seu corpo, queimado seus ossos e afogado suas cinzas, mesmo assim a palavra de Deus e a verdade da sua doutrina, com seus frutos e sucesso, isso eles não conseguiram queimar. Próximo capítulo: um líder dos Lollardos, as atribulações e perseguições do valoríssimo e digníssimo mártir de Cristo, Sir John Oldcastle, cavaleiro Lord Colham.